Vista desta quarta-feira, temos o prazer de receber em nossos estúdios o prefeito de São Pedro do Turvo, Marquinho Pinheiro, para falarmos dos assuntos dessa cidade vizinha nossa, tão querida São Pedro do Turvo, coisas da política, coisas da administração e fazer um balanço, evidentemente, desse 2022 que já vai se encerrando. Marquinho, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo, tudo bem? Uma boa tarde a todos, boa tarde Diego, boa tarde Dário Miguel. Uma equipe de jornalismo aí de respeito, e é um prazer enorme poder estar aqui, cumprimentar também todos os ouvintes, os internautas, né, que estão eventualmente aí nos assistindo, ouvindo a nossa voz, para que a gente possa passar a boa informação de São Pedro do Turvo e poder fazer esse bate-papo que é importante para dar transparência ao trabalho que a gente realiza no município. Conosco também Dário Miguel, boa tarde, Dário. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, boa tarde ao Marquinho Pinheiro, convidado especial na tarde desta quarta-feira, para você ligado conosco no rádio, na 104 e também através da internet no portal Diário Cidadão. Antes de mais nada, fazia um comentário antes dessa entrevista com o Marquinho. Às vezes político é muito gogó, né? Fala que faz, fala que acontece. Pelo menos no quesito futebol, eu pude comprovar com meus próprios olhos que o Marquinho Pinheiro, prefeito de São Pedro, conhece do riscado. Estivemos há pouco tempo lá em São Pedro para acompanhar a reinauguração do ginásio da cidade. Transmitimos pelo Diário Cidadão e olha, nas quadras, o Dário falou, o Marquinho joga bem. E não é que joga mesmo, nesta eu tenho que dar o braço a torcer. Ele disse que jogava e joga bem. Desde sempre, Marquinho, no futebol, começar descontraído hoje. Eu sempre gostei de brincar, né? Eu fui, entre aspas, né, amador no São Pedro Futebol Clube por mais de 10 anos, né? E eu era lateral esquerdo, mas era destro. Lateral e goleiro é quando não sobra camisa. Entendi. Na escalação, né? Quem que vai de lateral? Vai qualquer um aí, joga aí. Então eu gostava muito, né? Eu não tenho mais aquela assiduidade de campo de futebol, mas a gente gosta de brincar um pouco. Eu tive a felicidade lá, aquele dia, de ser amigo do goleiro. E aí surgiu a oportunidade de registrar lá um tento pro São Pedro. Belo gol, diga-se de aquele passagem. dia. Bacana. Mas já vindo agora para os assuntos da nossa pauta, antes do balanço, né, sobre como é que foi esse ano para a administração de São Pedro, para a população, o que é que vocês atingiram de metas, aquilo que talvez não tenha ficado a contento. Eu quero começar com os assuntos mais quentes, porque tivemos em São Pedro a eleição para presidente da Câmara. Como é que você, enquanto prefeito, acompanhou e avalia o resultado dessa eleição ocorrida? Foi ontem, né? A sessão? Ontem. Como é que foi para... Última sessão ordinária do ano, né? Foi uma sessão importante, teve temas, né, sendo discutidos lá e a importância também de ser a escolha do novo presidente que vai estar à frente do Legislativo no próximo biênio 2023-24, que termina o nosso ciclo aí de 8 anos. Você compareceu presencialmente? Não, eu não estive, né? Eu estava numa confraternização, mas acompanhei, né, pela rede social, né? A gente tem a preocupação de estar dando um suporte ali para a escolha, né? É importante o grupo político, o qual nós lideramos juntamente com Bete Pedron, a gente está antenado no que acontece no Legislativo. E foi uma noite feliz para o nosso grupo, né? Conseguimos eleger, na verdade, dar sequência, né, no novo presidente da Câmara, que foi o Felipe Tavares, mais conhecido lá na cidade como Bibinha. O Felipe, que foi diretor do meio ambiente no nosso mandato anterior, é um menino promissor, é uma aposta nossa dentro do cenário político, e o grupo fechou questão no nome dele para a presidência, como do resto da mesa diretora, e nós tivemos a felicidade de ter 5 votos, né? Dentre os 9 vereadores, e ele foi eleito... Foi disputado então a coisa. Foi. A gente tem a oposição, que tentou articular até o último minuto, mas baseado no trabalho, baseado na credibilidade do governo e das pessoas que fazem parte dele, a maioria dos vereadores foram fiéis à proposta e elegeu o Felipe, o novo presidente da Câmara. Bete Pedron e Felipe. Felipe ou Bete Pedron na sua sucessão? A sucessão nossa, eu sempre fui bem transparente, bem claro, né? Eu já passei até a coordenação às mãos da Bete Pedron, mas isso ainda depende de pesquisas eleitorais, de cenário, de conversa com o grupo, né? E o Felipe é uma das pessoas que corre por fora, é um menino novo ainda, eu falo para ele vai ser muito lapidado ainda,
ele tem muito que crescer politicamente e ele é um membro do nosso grupo e vai ser tratado sempre com muito respeito e tem que aproveitar as oportunidades e essa da presidência da Câmara é uma delas, né? E o futuro aí da sucessão ainda está colocado em mesa, mas a coordenação é toda da Beth, a decisão vai ser dela, uma decisão assim que o grupo provavelmente deva respeitar e nós estaremos aí dando todo o suporte. O ex-prefeito Nenê, que também é sempre cotado, hoje tem condições de disputar? O Nenê, a gente já falou sobre isso, né? Inclusive ele tem um impedimento que é um processo que ainda tramita no STF, que deve ter uma decisão em julho e se tudo correr bem, é um nome também que será colocado aí, mas para isso ele tem que sentar com a sua esposa, a Beth, porque a Beth tem que renunciar ao mandato de vice para ele poder concorrer, né? Existe essa peculiaridade, mas também não é descartada a hipótese do Nenê vir a concorrer, eu vejo com bons olhos, o Nenê é um grande parceiro, já foi prefeito 2 vezes, 3 vezes vice-prefeito, então tem o conhecimento, ajuda muito o nosso grupo, principalmente na zona rural, onde ele trabalhou por muitos e muitos anos, né? Como funcionário público da CAT, então ele tem um conhecimento enquanto agrônomo, foi agrimensor e também é bacharel em Direito, né? Tem um currículo assim que se encaixa perfeitamente nos requisitos de São Pedro do Turvo. Marquinho, nessa questão de sucessão, esses 3 aí colocados, tanto o Nenê como o Felipe e também a Beth, qual aproxima mais do seu perfil? Olha, a gente sempre veio trabalhando com o lema trabalho, trabalho, trabalho. Acho que todos ali têm essa pegada na veia, né? A Beth está comigo há 6 anos ali, a gente tem uma boa afinidade. Eu acredito que ela é a favorita para pleitear essa cadeira, tem meu apoio, tem o meu respeito, então eu acredito que ela corre aí na frente, mas nós temos outros nomes importantes dentro do grupo, não só o Felipe, temos vereadores ali que têm plenas condições, o próprio Serginho Dentista, que se aproximou muito do nosso grupo, é uma pessoa que tem também condições de realizar um trabalho, nós temos o vereador Hamilton, que trabalha na saúde já como motorista, tem também a vereadora Amanda, né? Então nós temos muita qualidade dentro do grupo. O vereador Fernando, que foi presidente da Câmara, né? E vai entregar agora o mandato. Então é um grupo recheado de bons nomes e isso faz com que o nosso grupo só se fortaleça e tenha plenas condições aí de buscar um futuro aí promissor para todos eles. Vai ser difícil escolher um nome? Quem escolhe o nome, na verdade, não é o prefeito, a sucessão, é o povo, né? A gente trabalha com pesquisa eleitoral. Eu fui escolhido assim, fui alçado através de pesquisa. Sou um filho da pesquisa, vamos dizer assim, porque em 2014 caiu uma pesquisa na minha mão que eu tinha 38% de intenção de voto. Então isso me impulsionou. Então eu acredito que a gente vai fazer a mesma estrada aí para poder fazer uma boa escolha. Marquinhos, a minha última pergunta antes de voltar para o Diego, em relação à articulação. A gente sabe que dia desses teve uma eleição na UMES e foi uma eleição acirrada. O Lucas, prefeito de Ourinhos, Lucas Pocai, com o Serginho, prefeito da cidade pausuense, deu o Serginho 10-9. Acirrada essa eleição na UMES. A gente sabe que você, nos bastidores, articulou e muito. Ontem, para a presidência da Câmara em São Pedro do Turvo, teve o seu dedo, ou seja, teve a sua articulação? Nós, enquanto líder político de grupo, né, a gente tem a obrigação de dar todo o suporte, né? Eu sempre reúno com os vereadores, mas eu tenho a minha sensibilidade que eu não tenho voto para presidente da Câmara. Então não adianta falar que é o prefeito que vai interferir. O que a gente faz é colocar critérios de escolha, critérios justos, né? E naquela ocasião que a gente se reuniu, qual era o critério? O vereador que tivesse a maior intenção de voto dentre os pares seria o escolhido. No caso de empate, o que pode acontecer, a gente faria um sorteio. E todo mundo aceitou, nós fomos para o embate, teve disputa interna dentro do grupo, é natural, é salutar, é democrático. A própria vereadora Amanda tentou até o último minuto, porque seria talvez a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara, ela queria muito isso, mas ela foi de uma grandeza e na última semana ela me procurou, ela falou assim, olha, estou fazendo com o coração partido, queria muito essa presidência para trabalhar, para te ajudar, mas pelo grupo eu vou abrir mão.
E só que eu gostaria de ser muito lembrada. Eu falo para ela aqui, passo o recado: Amanda, pode contar com o nosso grupo, com o nosso time. Você saiu maior dessa disputa do que entrou. E a democracia falou mais alto. O indicado teve 3 indicações e ele que foi ali até o pleito final e teve êxito, mostrando que o grupo está unido. Nessa disputa, inclusive com um embate interno, que você classifica como salutar, é do jogo democrático, né, Marquinho? Para o ano que vem, muda alguma coisa em termos de configuração da sua base? Vocês conseguiram fazer o presidente. Algum vereador muda de lado? Como é que você espera ser a sua relação, né, nesse último biênio do seu mandato com essa nova configuração da Câmara? Teremos, aliás, uma nova configuração em termos de apoio a você. Como é que fica agora após a eleição? Eu acredito que deva continuar muito parecido com o que foi os 2 primeiros anos, né? Salvo um vereador que acabou não votando de acordo com o grupo, que era da nossa base, sim, né? Eu entendo isso como um afastamento do grupo, né? De um entendimento. Respeito o entendimento do vereador, que eu não gostaria nem de citar o nome aqui para não abrir leque de polêmica, né? Mas nós conseguimos, através do trabalho, nos aproximar de um vereador que é o Serginho, dentista, que é muito inteligente, que já é vereador pela 3ª vez, né? Que tem um potencial muito grande e pode ajudar muito a administração. Então ele veio fechando esse 5º voto de acordo com o entendimento de que nós estamos no caminho certo. Então eu fico grato a esse entendimento dele e ele vai ter todo o suporte da administração para poder desempenhar o seu trabalho também junto ao Legislativo. Bacana. Para você que está chegando agora, estamos ao vivo, 12h48. Convidado desta edição do Giro é o prefeito de São Pedro do Turvo, Marquinho Pinheiro, falando da política de São Pedro. Ontem uma sessão importante, eleito aí o novo presidente, um nome indicado pelo grupo do atual prefeito de São Pedro, que vai comandar o legislativo daquela cidade pelo próximo biênio. E já vamos entrar nos temas deste balanço de final de ano que a gente pretende fazer também com o prefeito Marquinho. Mas para não perder o foco da sessão de ontem, eu também acompanha a repercussão de um projeto importante que diz respeito sobre o funcionalismo público, Marquinho, daqueles profissionais que tenham no seio da família alguma pessoa com doenças graves, algum tipo de deficiência. Eles terão, pelo que eu entendi, maior maleabilidade na sua carga horária. É um projeto que repercutiu até nas últimas horas em alguns veículos de imprensa da região também, encaminhado por você. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente, eu agradeço. Até agradeço por o levantamento dessa questão, que é uma questão muito importante. O que ocorre, né? Eu fui procurado por alguns pais no município que têm filhos com doenças raras, ou até mesmo o autismo, haja vista que o tratamento é um tratamento delicado e essa criança às vezes precisa de uma atenção maior e um cuidado mais intenso da família, né? Às vezes na escola a criança apresenta qualquer tipo de problema, o diretor liga para ter que buscar, para poder levar ao médico. E no caso das doenças raras, o que ocorre? Muitas das vezes os tratamentos são longe, em São Paulo, são até fora do estado, e às vezes essa pessoa acaba perdendo dias de serviço. Essa lei vem para regulamentar uma lei já federal que existe tratando desse tema, um tema muito importante, e nós tivemos a sensibilidade de escutar esses pais, e a gente sempre trouxe que o nosso governo é o governo da humanização. Humanização é uma atenção e um cuidado especial à vida das pessoas. E aí nós elaboramos o projeto de lei e levamos à Câmara Municipal para que a carga horária seja reduzida de acordo com o grau da doença. Então, de que forma que vai ser analisado o grau da doença? Através do laudo médico e de uma junta que vai analisar, e aí sim poder falar se aquele pai ou mãe vai ter 1 hora reduzida, 2 horas reduzidas, sem prejuízo do salário. Então, nada mais é do que, dentro do princípio da igualdade, do princípio da isonomia, tratar os desiguais de maneira desigual, né? Então, a gente precisa ter essa humanização, esse entendimento e se colocar na pele dessas pessoas. Eu tenho um sobrinho que tem um grau de autismo, a gente sabe muito bem o que é isso, o que um pai tem que se dedicar, uma mãe tem que se dedicar horas e horas com esse filho em tratamentos, fonoaudióloga, reabilitação, terapia, desenvolvimento da criança, e isso demora tempo e às vezes prejudica no trabalho. E a gente vem com o funcionalismo público abrindo esse leque e colocando esse direito aí nas mãos desses trabalhadores. Já puxando a partir desse projeto aprovado agora o link para o balanço de final de ano, começando com a saúde então.
né? Porque é um projeto que diz respeito ao funcionalismo, mas também tem a ver com a saúde de São Pedro do Turvo. Chegando ao final de 2022, o que foi de saldo positivo, o que não conseguiu ser implementado na área da saúde lá em São Pedro, Marquinhos? Na saúde nós demos um grande salto esse ano, que foi a ampliação do horário de atendimento, né? A gente tinha o pronto atendimento que funcionava até às 10 da noite e a partir de maio, né, no mês de aniversário do município, nós conseguimos ampliar o atendimento para 24 horas, né, colocando a telemedicina, colocando especialidades lá em cardiologia. Isso foi muito importante e melhorou não só no atendimento, mas também na economia, né? Fala, mas como? Se você ampliou, como que você economizou? É que a partir das 10 horas da noite, a hora que fechava o nosso pronto-socorro, as ambulâncias se deslocavam até a UPA de Ourinhos. Então eram muitas e muitas viagens noturnas, né? Gasto com combustível, pneu, desgaste de veículo. E logo no primeiro mês, ali no mês de junho, nós conseguimos economizar 33% do fluxo de ambulâncias transitando à noite. No segundo mês e terceiro, já 40%. E hoje nós estamos com 43% de diminuição. Isso paga o custo de manter o centro de saúde aberto durante a noite com a telemedicina. Então foi um grande avanço. E tivemos também um passo importante que foi a inauguração do Centro de Fisioterapia e Reabilitação de Pacientes. Então nós temos um novo centro de fisioterapia que vai trabalhar também junto com a fonoaudióloga no mesmo prédio, ali mesmo ao lado do centro de saúde, já com os aparelhos novos da fisioterapia. Eu considero que esses dois foram um grande salto desse ano de 2022 e a gente tem ainda muitos projetos, né? Ampliação do ESF Tino Neves e a construção de um novo ESF Central, que há mais de 40 anos não era construído em São Pedro do Turvo. Nós conseguimos, através do governo do estado, R$1 milhão para a construção de um novo centro de saúde. Então são avanços significativos na saúde do município. Recentemente, em entrevista à 104, o promotor de justiça Marcelo Saliba elogiou em especial uma atividade desenvolvida pela educação de São Pedro em relação aos profissionais da área de assistência social, psicólogos que estão à disposição da rede. Nós tratávamos dessa temática aqui e ele citou como paradigma, olha, na região São Pedro do Turvo desenvolve um trabalho, trabalho baseado no que a lei já exige, só que outros municípios ou não conseguem ou não têm colocado em prática, que é fornecer de fato esses profissionais de assistência social, psicólogos na rede de ensino. E foi citado espontaneamente pelo promotor o caso de São Pedro aqui. A área de educação em São Pedro, o que avançou, o que não avançou, um balanço aí do 2022. São Pedro do Turvo, acho que a grande conquista foi realmente dar esse suporte, né, dos profissionais, né, multidisciplinar, né, tanto um psicólogo quanto um assistente social específico para a educação. O que é importante? Na verdade, é o advento da Lei 13.935 de 2019, que obriga as unidades educacionais a terem esses profissionais, né? Mas o que esses profissionais vão fazer na escola? É aquele acompanhamento de perto, né? Essa lei não foi promulgada e nem editada por conta da pandemia, que a pandemia veio a partir de 2020, mais forte, né? 21. Sim. Mas 2019 essa lei foi editada, mas ela casou com a pandemia, ela se encaixou perfeitamente, porque houve um prejuízo dessas crianças ao retorno às aulas, né? Sequelas, né? E a gente observa o quê? O psicólogo, tanto o assistente social, eles analisam em loco, né? Uma criança que está com baixo rendimento ou que tem algum diagnóstico, alguma patologia que prejudica o rendimento dela na escola, o assistente social identifica, faz a visita domiciliar e faz um diagnóstico juntamente com o psicólogo e muitas das vezes a gente consegue dar uma atenção especial e o rendimento escolar aumenta. Então é muito importante que a gente tenha isso como prioridade, né? Então nós já temos lá há basicamente aí 4 meses esses profissionais trabalhando diretamente nas unidades educacionais do município de São Pedro do Turvo. Então esse foi o grande avanço que eu considero importante e tem tido um retorno muito interessante. Eu gosto de dar um exemplo, que no retorno da pandemia, o que ocorreu? A gente percebeu um baixo rendimento das crianças na escola, alguns, né? Que chegavam com fome na sala de aula, principalmente o período diurno. Chegavam com fome e não prestavam atenção na lousa porque ficavam olhando para fora para ver que hora que a merenda ia ser servida. Pedia para ir no banheiro para passar perto da cozinha e a fome prejudicando. Isso até chega a doer o coração. Claro. E aí nós começamos, a partir dessa análise, né, a servir um lanche no meio-dia ali para essas crianças. Eles chegam
come um lanche, toma um suco e entram para a sala. Aumentou também o rendimento dessas crianças. Então é a sensibilidade, é o algo a mais, é uma atenção que a gente tem na educação do nosso município. Marquinho, é um assunto que foi tema em toda a nossa região, até a nível estadual, até mesmo nacional, sobre um ataque que a escola Júlio Mastro Domênico sofreu nos últimos dias, inclusive uma professora aqui de Santa Cruz do Rio Pardo foi esfaqueada, enfim, você acompanhou, a gente sabe que é um prefeito antenado, esse assunto aí repercutiu na UMES também, e aqui na 104 FM ontem, numa entrevista com o secretário santacruzense de Educação, um tema abordado que ganhou algumas proporções, inclusive hoje nas ruas, ontem à tarde também, um assunto que ele surgiu aqui, mas é uma discussão muito ampla. A questão sobre seria a segurança nas escolas. O posicionamento do secretário santacruzense de Educação é contrário a esse tipo de segurança ali armado na porta das escolas. Você, em relação a São Pedro Turvo, o que acha disso? Olha, é um tema muito delicado, né? Quando a gente trata de violência, quando a gente trata do desequilíbrio psíquico de pessoas, que você nunca sabe quando isso vai acontecer, você não sabe o que está dentro da pessoa, no íntimo, né? Nesse caso, parece que foi um aluno que sofreu um bullying e aí acabou colocando a culpa aí na diretora da escola, e isso motivou esse ataque absurdo, né? Eu acredito que não só a segurança na porta das escolas, mas eu acho que um trabalho que é realizado hoje com psicólogo, talvez teria identificado naquele momento qualquer distúrbio nessa criança, ela poderia ter sido tratado de uma forma diferente, né? Então eu acredito que a educação na base, na primeira infância, igual nós temos lá em São Pedro, na creche escola, sistema SESI de ensino na base, ela ajuda a desenvolver essas crianças e evita, porque ela leva a criança mais para um desenvolvimento do cidadão na normalidade, né? Então eu acredito que é um investimento na educação lá na base que vai surtir efeito para a gente evitar esse tipo de situação. Mas é muito difícil, né? Isso poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Infelizmente foi aqui na nossa vizinha Ipauçu, do nosso amigo Serginho, e a gente sente muito, né? Claro. Pelas vítimas, né? Em termos de estrutura, obras de grande porte, algumas concluídas, outras em andamento, que deram início no ano, em termos de transporte, vias, estradas, rolou bastante coisa esse ano também, né, Marquinhos? Olha, é até espantoso o volume de ações políticas e obras no município de São Pedro do Turvo, com 7.500 habitantes. Isso é fruto do nosso trabalho, da nossa equipe, é fruto de um compromisso, né? Eu elenquei aqui, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 20 ações entre obras e ações políticas dentro do município. Só para vocês terem uma noção, nós temos a construção em andamento já do novo centro de saúde, que eu mencionei aqui. Nós temos também a construção do novo centro múltiplo uso, onde a gente vai levar o coração da administração são-pedrense para esse local, para ser a nossa nova prefeitura. Nós temos já para inaugurar a nova Areninha, que é um campo de futebol society com arquibancadas e também com uma quadra de basquete 3x3 ao lado, que vai ser inaugurada agora em janeiro. Nós estamos batalhando já com as licenças na CETESB para liberação do projeto da construção das 50 casas populares, que já foram assinados o convênio com o governo do estado. Como eu disse aqui, o centro de fisioterapia também já entregue à população. A tão sonhada estrada boiadeira, hoje começaram a jogar já o asfalto, né? Pude acompanhar lá pela manhã, é fabuloso, é um sonho que se torna realidade. 24 milhões de reais sendo investido nessa estrada boiadeira. Muitos diziam, mentira, utopia, é louco, tá lá hoje para todo mundo ver. 24 milhões na veia do município. Estrada São Pedro do Turvo Birajara também totalmente recapeada, um grave problema. Estrada São Pedro do Turvo Ourinhos totalmente recapeada. Reinauguração do ginásio de esportes, vocês estiveram lá, puderam presenciar, que ficou um ginásio de cidade grande, né? Nem imagina uma obra daquela numa cidade igual São Pedro do Turvo, do tamanho que é. A troca do telhado da escola Zé Teodoro de Souza, uma escola lá da década de 50, né, com telhado totalmente prejudicado e danificado, goteirando, a gente está trocando por estrutura metálica, então é um trabalho muito importante. Ampliação do ESF Tino Neves no bairro da Água Suja, que deve começar agora em janeiro. Total renovação da frota, 52 veículos novos na nossa prefeitura municipal, revitalização da Praça João Paulo II, onde a gente está fazendo o Natal Luz, né? Ficou um dos Natal mais bonito da história de São Pedro do Turvo, médico 24 horas,
Vamos ter aí 100% LED a partir de março do ano que vem. Falta 40% para fechar a cidade em LED. Luz de LED é segurança pública, luminosidade e economia de 40% na conta de energia do município. Uniformes escolares, hoje eu até apresentei já para o ano que vem um uniforme agasalho de frio para os nossos alunos, totalmente gratuito. Vão ser doados 1.000 uniformes, um para cada aluno e mais uma camiseta. Então, isso também nunca tinha ocorrido em São Pedro do Turvo. E temos aquele projeto SPT Jovem Qualifica, né, que vai qualificar jovens. Já tive o prazer de estar falando aqui. Distrito Industrial, que a gente já está fazendo um processo de desapropriação de uma área para poder atrair empresas para o município. Então esse trabalho, é muita coisa, é muito trabalho, mas a gente tem uma sensação de caminho certo. Nós estamos indo no caminho certo e as coisas estão acontecendo em São Pedro do Turvo. Bacana. 13 horas mais 1 minuto. Sempre o Dário Miguel pergunta sobre o seu futuro político, né, Marquinho? A gente está fazendo um balanço da gestão de 2022, ainda mais um biênio pela frente. Muitas dessas obras estão em andamento e imagino que você espere concluí-las até o final do seu mandato. E após isso, começamos a entrevista falando dos possíveis nomes à sua sucessão. E o seu futuro, pós-prefeitura de São Pedro? Já alguma mudança, alguma definição? O que você pode falar para a gente? Olha, a gente sempre fala, eu brinco, né? Político sem fome é político morto, né? Então eu estou a serviço do partido, né? Quando eu for escalado para alguma missão que eu senti no coração um desafio e uma motivação, né? Eu acredito que eu estou na política por vocação. E essa vocação não morre. Então nós vamos sempre estar atentos a qualquer tipo de convite. Eu não pretendo parar com a vida pública, mas eu estou prefeito, né? O mandato tem fim. Eu sou advogado e vou ser até o fim da minha vida. Então eu tenho um projeto já paralelo que é de consultorias e suporte administrativo para prefeituras, e eu quero levar agora, eu vou me dedicar agora nesses próximos 2 anos também à montagem de um time que vai oferecer essa prestação de serviços, né? Sim. Então, para o futuro, vou continuar trabalhando, creio, nessa mesma esteira, né? Mas atento às oportunidades, né? Se pintar algo que me motive, que seja viável, pode ter certeza que nós estaremos aí antenados e pronto para encarar. Marquinho, eu tenho informação, não vou revelar agora, obviamente, mas que na área de direito você não vai atuar tão fácil não, porque essas informações ainda dão conta que você seguirá aí a nível estadual. Eu não sei em qual cargo, mas que você vai seguir na política aí, a nível estadual. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Olha, se eu for útil na esfera estadual, federal, em qualquer lugar que eu consiga fazer e desempenhar uma boa função, a gente vai sempre estar analisando, né? Mas isso é ainda algo que pode vir para o futuro, né? Não tem nada certo, são factoides que podem se tornar realidade, sim. Eu tenho que me preparar e estou pronto para encarar qualquer empreitada. Nessa onda aí de factoides, né? Qual é o deputado mais próximo hoje, seu e da sua cidade? Olha, nós temos na deputado federal 2 grandes parceiros, que é o Capitão Augusto e o Arnaldo Jardim. Esses 2 têm boas entradas no município de São Pedro do Turvo, inclusive foi o primeiro e segundo mais votado no município do nosso time. E deputado estadual nós temos o Mauro Bragato, Vinícius Camarinha, dentre outros aí também que tiveram boa votação no município. Então esses são o carro-chefe, né? O pessoal que a gente tem as portas abertas aí. O Diego acabou colocando agora que sempre eu pergunto para você do seu futuro político, né? E é normal a gente perguntar para um prefeito da maneira que você vem atuando na sua cidade, já pensando em futuro, até porque depois da articulação para uma possível sucessão, você vai seguir um caminho diferente. Agora, sempre eu perguntei também, sempre colocava nas entrevistas, a questão do esporte são-pedrense. Continua do mesmo nível? Nós conseguimos ampliar, inclusive, a gama de projetos esportivos. Colocamos lá o basquete agora, que não tinha tradição no município, e colocamos também o handball, né? Por que o basquete, né? Porque é um esporte popular e agora nós temos essa areninha nova que tem o basquete 3x3 e a gente pretende fazer competições ali, né? Estimular a prática esportiva. E você acredita que já está com 50 jovens treinando basquete e muitos com aptidão? Então, o fato é você colocar à disposição. E aí, através do esporte como ferramenta de inclusão, você colocar esses jovens para a prática esportiva, tenho certeza que o esporte é a verdadeira Secretaria de Saúde, né? Porque esporte é saúde, né? A Secretaria tradicional de Saúde é onde você cuida da doença.
né? Então eu falo que o esporte tem que ser prioridade, a gente tem que investir sim, e nós vamos continuar forte para 2023. Temos lá o Giovanni, que faz um trabalho reconhecido na região, no dinamismo, né, e na criatividade. Inclusive na pandemia o esporte não parou, teve o esporte virtual. Foi inovação também. Então, ele é muito criativo, tem nossa confiança e nós vamos continuar forte aí pro ano que vem. Aquela maravilha que ficou a quadra do ginásio de esportes da sua cidade é usada pela sua população de forma gratuita? Isso, a gente utiliza nos projetos esportivos, né? Todos os projetos que dependem ali da estrutura da quadra, ela é aberta para todos, né? E a gente tem uma pequena taxa para aqueles o futebol eventual à noite, né? Até para a própria manutenção do ginásio. Então a gente tem uma taxinha que cobra quem for fazer fora dos projetos, né, sociais, que quiser utilizar o ginásio, a gente tem essa taxa de cobrança aí. Marquinho, passando em várias secretarias agora, já que você já fez um balanço praticamente de todas essas secretarias, o que não aconteceu que estava aí no seu pensamento em 2022 e que certamente vai acontecer em 2023? Olha, eu vou destinar as energias agora para acelerar o processo de construção das casas populares, porque há uma necessidade no município, existe um déficit habitacional, muitas pessoas me procuram para falar sobre isso. Então esse vai ser o nosso foco. Que pé que está isso, que é importante que a população saiba. O município não tinha terreno próprio, né? Nós assumimos sem ter uma área para construção. Nós conseguimos comprar essa área, um alqueire de terra. Para quem não sabe, estradão ali que foi pavimentado da caixa d'água que vai para o Macaco, terminando o Jardim Planalto, aquela área é da prefeitura, já foi adquirida, já foi encaminhado para o CDHU. Nós já assinamos o convênio junto ao governo do estado, autorizando a construção das 50 casas, e só tinha um problema, que é a distância no tratamento de esgoto. Nós conseguimos também um recurso e as licenças já estão todas sendo outorgadas para que a gente possa licitar até março o novo tratamento de esgoto. Fazendo isso, destrava o projeto para construção. Então eu acredito que nós devemos dar início a isso já ainda em 2023 e depois o sorteio e depois todos os trâmites, né? Mas as casas populares é um grande objetivo meu. Eu ia perguntar na mesma linha do Dário, só que de maneira mais ampla, né? Quais seriam os grandes desafios para esses últimos 2 anos do seu mandato? Já colocou uma meta bem clara, habitação é um foco da sua gestão nessa reta final, entre aspas, né? Ainda metade do mandato pela frente. Mas para complementar a pergunta e queria ouvir a sua opinião, a sua reflexão sobre isso, muitos prefeitos têm se queixado de que os últimos anos foram complicados, e não há como negar, por conta da pandemia. Você teve o evidente ônus no aspecto de saúde, muita coisa que ficou ali engessada por conta do período de crise sanitária. Por outro lado, os municípios acabaram, a maioria deles, aliás, tendo mais dinheiro em caixa, né, porque não conseguiram gastar também, chegou dinheiro para combate à pandemia e não conseguiram investir também o que estava previsto. Então, em termos fiscais, muitos municípios têm hoje recursos que em outros momentos não tinham. Passada a fase mais crítica da pandemia, eu percebo em alguns casos, Marquinho, que o argumento da crise da Covid ainda é usado como uma escora por alguns políticos da região para dizer, ok, nós temos dinheiro, nós temos planejamento, só que a pandemia atrapalhou muito, não está saindo obra, é por conta ainda do reflexo da pandemia. Em alguns casos, me parece que é muito mais escora, desculpa de prefeitos da região que têm dinheiro, né, que em tese deveriam ter uma equipe qualificada para fazer rodar a máquina e ficam se escorando na desculpa eterna da pandemia. Ou, quando não é isso, é licitação, é o meu jurídico que não funciona. A gente está observando em São Pedro, a coisa está andando. E a mesma pandemia que afetou a região, afetou vocês. Como é que isso, eu queria saber na sua opinião, né? De fato, travou muito para vocês, após o período mais crítico, voltou a fluir normalmente, e o que você prevê de desafio, né, para esses últimos 2 anos da sua gestão? É importante essa pergunta, até uma questão que é importante porque as pessoas entendam como funciona a máquina administrativa. Se você não tiver uma boa equipe, se você não tiver uma equipe técnica, você vai enxugar gelo, o tempo vai passar e passa rápido, e você vai olhar para trás e não vai realizar nada. Sim. Lá em São Pedro, o que nós fizemos foi treinar os funcionários. Eu sempre entendi o quê? Que o maior capital de uma prefeitura não é os recursos que estão no cofre. É importante? Sim, senão você não tem dinheiro para poder trabalhar. Mas o maior capital são o funcionalismo. O funcionalismo público, ele que é o motor, faz a roda girar, vamos dizer assim. Então nós
qualificamos os nossos profissionais e através disso nós conseguimos fazer com que os projetos tenham começo, meio e fim. E se você não tiver projeto bem elaborado hoje, você não consegue recurso. Então, através de uma prefeitura técnica hoje, eu tenho lá técnicos urbanistas, arquitetos, técnicos em licitação, um jurídico que ajuda. Então, isso facilita o dia a dia da correria. E aí entra o quê? A sola de sapato. Correr atrás, bater nas portas, tomar chá de cadeira, não desistir, perseverar, né? Isso nós temos feito e isso tem feito a diferença em São Pedro. Se você fizer uma visita para nós, você vai poder ver um canteiro de obras. Inclusive, vamos ter um recapeamento agora a partir de fevereiro também, que vai recapear diversas ruas que estão esburacadas e a gente vai fechar aí quase 100% das ruas pavimentadas, né? Recapeadas. Então, isso é trabalho, isso é foco, isso é amor pelo que faz, né? Então, isso faz toda a diferença, Diego, e a gente tem feito isso em São Pedro do Turvo. Dário Miguel. Olha, em relação a presentes para a população, ainda estamos em 2022 e teremos a virada em relação a presente para a população sampedrense, inclusive também, quem sabe, para a população regional. Você tem algum presente aí para a virada de ano? Olha, eu vou falar do Natal, né? Nós tivemos no último domingo a entrega dos presentes para as crianças, né? Todas receberam bolas, né? Do Fundo Social de Solidariedade, até parabenizar aqui a primeira-dama Eduarda, que conseguiu a doação desses brinquedos. Fizemos doação também de brinquedos em toda a rede educacional para as nossas crianças. E aí nós temos que pensar na virada de ano também, né? Então, a nossa Secretaria de Cultura e Esportes, né, através do Giovanni, da diretora Bruna e de toda a equipe que faz parte ali, está preparando para vocês o show da virada cultural, que vai ser na Prainha Municipal, inclusive a Prainha revitalizada. Fizemos uma revitalização. Quem conhece a Prainha desde os anos 80, nós trouxemos as mesmas características do quiosquinho de sapé, dos banquinhos em volta do Rio São João, que é tão frequentado, e nós teremos lá, a partir das 10 horas da noite do dia 31, o grupo Tô no Meio, um grupo conhecidíssimo na região. Teremos João Lucas e Murilo e teremos o DJ Márcio Reis tocando aí a virada de ano, virada cultural aí, para que a gente possa entrar em 2023 com animação total, motivados para fazer de 2023 melhor do que foi 22. Bacana. Da minha parte, são essas perguntas. O convidado sempre escolhe uma música, Marquinho, pra gente encerrar o jornal. Não me recordo se nas últimas participações você escolheu música. Escolheu música na última? Não? Acho que não teve esse direito ainda. Então, pedimos desculpas pelo lapso da entrevista anterior, mas é uma tradição do programa. O convidado escolhe uma música de encerramento e também, se quiser deixar suas últimas palavras, já agradeço a sua participação. Parabéns pelo trabalho, sucesso para você, para São Pedro. Obrigado pela presença. 104 aí, temos uma audiência muito carinhosa que vem de São Pedro do Turvo, pela rádio, pela internet, e também falamos hoje para a população de São Pedro com a presença do prefeito aqui no Jornal Giro de Notícias. A música e as suas considerações finais, meu amigo. Vou começar pela música primeiro. Vocês sabem, vocês são sabedores disso, que são muito bem informados de tudo que acontece na região, que em São Pedro do Turvo não existia reeleição de prefeito. É verdade. O prefeito ia para a reeleição, levava a paulada na urna. Sim. Nós quebramos esse tabu. E para quebrar esse tabu, eu tive que assumir compromissos com a população. Perfeito. E quando eu assumi o compromisso, nós colocamos um lema, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então essa música, a glória da segunda casa, boa, se vocês puderem colocar aí, vai lembrar da nossa campanha lá em São Pedro do Turvo, e conseguimos quebrar esse tabu e a responsabilidade de continuar o trabalho. E para me despedir aqui, primeiro agradecer vocês do fundo do coração. Tenho vocês hoje como grandes parceiros, assim, e vocês nunca aliviaram. Sempre que eu venho aqui, são firmes, né, nas entrevistas. Isso é bom pra gente, porque faz com que a gente se prepare também para poder passar as informações corretas aqui. Não adianta achar que vem aqui só para passar informação de balela, que aqui vocês são antenados no que acontece hoje foi light ainda, hoje foi light. Dentro de São Pedro do Turvo, mas nós já tivemos alguns embates. Já tivemos, sim. E eu sempre gostei muito de vir aqui e agradeço do fundo do coração o profissionalismo de vocês, o crescimento que a gente vê da 104, né? E agradecer a população de São Pedro do Turvo
pela confiança, agradecer todos os secretários, funcionários públicos e de um modo geral, pedir para que as famílias sejam abençoadas, né? A partir do momento que a gente tem Deus, família, o trabalho ele flui tranquilamente. Então, que as famílias de São Pedro do Turvo e toda a região sejam abençoadas e impactadas pelo poder de Deus e que a gente possa ter saúde para continuar caminhando para a construção de um futuro melhor. Lembrando que São Pedro do Turvo é a cidade do desenvolvimento, porque o nosso lema é trabalho, trabalho e trabalho. Um beijo no coração de todos. Valeu, Marquinho Pinheiro, prefeito de São Pedro, convidado de hoje no Giro de Notícias. A gente vai para o intervalo. Na volta, ainda hoje, ocorrências policiais atualizadas e também uma entrevista com o presidente eleito da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, o Lorival Heitor, ou Lorival do Raio X. A pauta é o problema de mau cheiro. Fala o português, claro, esta caatinga que praticamente todos os dias afeta bairros aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. A gente vai saber se essa história já chegou ao conhecimento do poder público, no âmbito legislativo, o que é que a Câmara pode fazer a respeito disso, se teremos algumas medidas adotadas, o assunto do mau cheiro que diariamente acaba acometendo bairros da cidade. É sobre isso que queremos falar já, depois do intervalinho. Giro de Notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços.